Quinto episódio da segunda temporada de House of the Dragon, um episódio de construção e desenvolvimento dos personagens dentro dos seus arcos. Sim, é completamente emocionante, chocante, que pega o espectador de surpresa o que aconteceu ali no final do quarto episódio, mas que para que existam momentos como aquele, é preciso ter todo um desenvolvimento. E episódios como esse quinto são importantíssimos para que esses atos que aconteceram e que vão acontecer tenham certa coerência. Eu sou o Daniel e essa é mais uma análise aqui de House of the Dragon. Infelizmente não consegui cobrir o quarto episódio, pois estava viajando, mas enfim, vamos falar sobre esse quinto que transfere um pouco das consequências do que aconteceu no episódio passado. E isso é visto logo no início, com a Rhaenyra e um Corlys muito sentimentais, são cenas ali sem diálogos, mas com uma forte trilha sonora exemplificando todos esses sentimentos que estão ali ao redor após a morte da Rhaenys e da sua dragão, a Meleys, que tem sua cabeça exibida em Porto Real para o povo e que é um grande tiro no pé do time dos Verdes ao tomar essa ação. Os dragões para o povo, para os plebeus em geral, tinham um reconhecimento de serem deuses. Isso é muito significativo, principalmente pela conquista de Aegon, que chega com 3 dragões que têm os nomes dos deuses da antiga Valíria: Balerion, Meraxes e Veigar. Então, desde a chegada dos Targaryens, dos montadores de dragões em Westeros, havia essa visão de divindade dos dragões e também dos Targaryens em si, com essa proximidade com os deuses, de serem quase deuses também. E a partir do momento que os Verdes pegam ali a cabeça da Meleys e exibem para o povo, chegam à conclusão de que os dragões não são deuses, mas são animais qualquer, claro, com um grande porte, uma dimensão e total consequência de enfrentá-los, mas que eles são mortais também. São de carne e osso, como é dito dentro da série. E essa é a percepção que começa a ser invocada para os plebeus, e também que vai ser desenvolvida ao longo dessa trama. Mas não só a descoberta da real identidade desses seres, mas também a possível incidência ou acontecimento de uma retaliação da Rhaenyra que possivelmente respingaria mais forte nos plebeus, nas classes mais baixas. E isso é comentado com aquela prostituta lá naquela conversa com o Aemond, em que ela diz que quando um príncipe perde a cabeça, quando parte da família real, ali um membro da família real toma uma decisão precipitada, isso acaba respingando nas classes mais baixas. Então esse desfile transmite essa sensação também e essa preocupação do povo de Porto Real, que já começava a sentir na pele as consequências dessa guerra, que é a falta de comida, é o rei prometendo e não cumprindo, e agora essa possível ideia de um dragão atacando a cidade. E no fim desse desfile tem 2 cenas em que a série trabalha com a percepção do público e também dos personagens. A primeira é mostrar aqueles cadáveres cada vez mais decompostos dos caçadores de rato, dando essa impressão que realmente o tempo está passando e que houve um salto de tempo ali. E por fim, a Alicent visualizando a adaga que anteriormente era de posse do Aegon, agora no cinto do Aemond, dando a entender que o Aemon, na Batalha de Pouso de Gralhas, tomou alguma ação precipitada ali contra o Aemon, e por isso ele tem aquela posse, levantando essa desconfiança dela durante todo esse episódio. E falando sobre o Aegon, é mostrado a armadura junto do seu corpo. No livro Fogo e Sangue, isso é especificado, porque a armadura de aço valeriano dificilmente ia derreter em si, mas o calor que vem e transcende ela faz com que ela grude na pele do Aegon, fazendo com que a pele dele, a carne dele se una à armadura. Resta saber como que House of the Dragon vai lidar com essa situação do Aegon em si, porque em Fogo e Sangue é dito que o Aegon ficou 1 ano acamado e fora dos seus principais deveres. Vamos ver se a série vai estender isso de acordo com o livro Fogo e Sangue ou já vai tentar trazer Aegon para uma atuação diferente de uma forma mais rápida. E com o Aegon fora dessa jogada, começa a levantar o questionamento de quem vai sucedê-lo provisoriamente como um regente, para que o reino tenha um ponto central para conduzi-los e também para conduzir os Verdes nessa guerra que vai se propagando. Parece que os produtores têm um apreço tão grande pela Olivia Cooke, a atriz acima da personagem, que tentam utilizar a figura dela em alguns momentos em que não deveriam ser trabalhados. E algo que me incomoda dentro do roteiro de House of the Dragon é colocar uma Alicent e até mesmo a Rhaenyra com uma ingenuidade, uma visão de mundo que
que elas não deveriam ter, principalmente a Alicent, porque a Alicent foi treinada, passou por todos os processos ali com o seu pai, que é o Otto Hightower, que é um dos maiores, se não um dos melhores jogadores do Jogo dos Tronos naquele momento. Então, por mais que é entendível que existe um anseio da Alicent pelo poder, também precisava partir dela a ideia de que foi ela que correu, pegou o Aegon, colocou o Aegon no trono, sob a justificativa de que o sucessor, o herdeiro do trono, deveria ser um homem, como meio que foi estabelecido ali no Conselho de 101, quando Jaehaerys fez aquela espécie de plebiscito e o Viserys assumiu o trono acima da Rhaenys, independentemente do que mandava ali a linha de sucessão. Então, ao utilizar dessa artimanha e de principalmente ser uma das responsáveis por levantar a bandeira que um homem deveria assumir o trono, deveria ser entendível por parte dela que nesse local, nesse lugar de ser uma rainha regente, não seria a melhor opção, porque os lords que apoiavam os verdes apoiavam em cima dessa bandeira do Aegon e de ser um homem. E nisso eu não entendo por que o roteiro vai nessa direção de ter um ressentimento da Alicent quando todo mundo concorda que o Aemon deveria ser esse sucessor. Lógico que o Aemon é imprevisível e que vai atacar e tudo mais, mas ela já sabia disso há muito tempo. E vemos uma Alicent ali no episódio 4 dizendo que apesar das intenções do Viserys, após a morte dele isso mudou e ela vai seguir o que ela acredita. Então ela mesmo se perde na intenção de que, ao mesmo tempo que temos uma Alicent querendo prosseguir e ir para uma guerra, no episódio 4, entendendo que passou o tempo de paz, agora ela quer assumir novamente essa postura de governar, de ser a rainha, para tentar apaziguar as coisas. E essa falta de postura de colocar tanto a Alicent como a Rhaenyra sendo mais incisiva no entendimento de todo o contexto em que elas estão vivendo, que viveram e que vão viver, é que faz falta dentro de House of the Dragon. Falta que essas personagens começam a perceber a posição delas. A Alicent sendo aquela grande jogadora que aprendeu com seu pai, sendo mais incisiva, dando opiniões mais diretas ali e não ficando sempre com aquela cara de tristeza, de que está perdida no mundo, e a Rhaenyra também colocando a sua posição ali como herdeira e sendo uma grande governante. Nessa tentativa de tentar passar que a Alicent e a Rhaenyra seriam ali uma voz de sanidade, de complacência, assim, acabaram deixando elas mais abaixo, mostrando muito mais fraqueza do que as duas mulheres que deveriam ser fortes e partir para cima nessa guerra, porque as duas merecem isso dentro do contexto ali de House of the Dragon. E com Aemon assumindo essa postura de protetor do reino e ele olhando para o Trono de Ferro, quem surpreende é a Helaena, que chega questionando: valeu o preço, né, o que foi pago aí, o que meio que respingou mais nela, porque todos os atos que o Aemon comete acaba caindo nos colos da Helaena, porque o ataque dele ao Luke que tornou toda essa bola de neve e que aconteceu o ataque ao príncipe Jaehaerys. Agora ele ataca o Aegon, que é o marido da Helaena. Então quem acaba perdendo nessa história, tendo grandes perdas, no final é a Helaena. E será que valeu esse preço? E no Conselho Preto, a Rhaenyra acaba ficando bem perdida ali, principalmente com a falta da Rhaenys, que era essa voz mais definidora e mais potente dentro do conselho, mas ainda assim ela começa a mostrar traços de governança, principalmente quando ela chega e fala para o Sir Alfred, entre outros ali, dizendo que nenhum deles tem tanta experiência em batalha quanto ela, pois ambos, todos ali, viveram tempos de paz, que eram tempos de paz do Viserys e do rei Jaehaerys, que durou aí mais de 100 anos. E esse sentimento de impotência da Rhaenyra é explicado a Mysaria, quando ela chega conversando com a Mysaria, dizendo que, diferentemente de um herdeiro homem, que ao nascer já recebe uma espada e aprende ali a lutar, ela apenas se tornou uma carregadora de copos. É uma frase um pouco injusta, porque ao aprender a utilizar a espada não significa que essa pessoa será uma grande estrategista. E também essa posição de copeiro dentro do universo de Game of Thrones é uma posição de grande prestígio, porque os herdeiros ali dos lords, dos reis, tinham a oportunidade de participar dos conselhos e ouvir as conversas
aprendendo mais sobre a questão de diplomacia. E a Rhaenyra também diz que tem todos os conhecimentos dos reinos, das casas, e falta esse entendimento por parte dela que, apesar dela não poder ir para o campo de batalha, porque ela é a coroa, é o elo que une essas pessoas, ela tem que saber jogar um jogo que ela aprendeu durante a vida, que é ser diplomata. E a Mysaria também transmite essa ideia para ela na questão de que ela não precisa governar apenas batalhando, mas também moldando a opinião pública com boatos, com sussurros, e aí que entra a Mysaria fazendo esse grande papel no Conselho dos Pretos. E esse caminhar evolutivo da Rhaenyra, ele já é apresentado logo nesse episódio, naquela conversa final com o Sir Alfred, onde ela utiliza essa grande ferramenta que, como eu disse aqui, o conhecimento dela como diplomata, na parte de diplomacia, onde ela chega, conversa com o Sir Alfred, assumindo que algumas das opiniões deles são válidas e que ela estava errada, conquistando já a confiança e a atenção do Sir Alfred, e envia ele para uma missão, afastando esse conselheiro crítico, o que ficou claro, mas logicamente dando uma desculpa, colocando ele em uma posição de prestígio, no sentido de que, olha, por mais que eu me sinta incomodada com as suas opiniões críticas a mim, ainda assim eu escolhi você por uma questão de lealdade. É isso que ela transfere para o Sir Alfred, encarregado nessa missão de conversar com o Daemon. Então é importante entender que lá em Fogo e Sangue, a Rhaenyra ela não participa diretamente de nenhuma batalha montada na Syrax, mas a série explorando esse lado dela de diplomata vai fazer uma diferença muito grande, mostrando que como ela é esse elo e que ela não pode se arriscar de ir para uma batalha e morrer, ela pode sim atuar como uma pessoa que vai realmente governar, vai distribuir essas funções para que, tem um cara ali que tem habilidade com a espada, com as batalhas, com as guerras. Então a Rhaenyra vai direcionar ele para um caminho melhor que faça com que ela atinja o seu objetivo, entre outras ações no meio desse governo, porque isso é governar. Do lado dos pretos, o Jaehaerys entende que a função da sua mãe é isso, e por isso ele decide tomar uma ação voando para as Gêmeas, para a Casa Frey. E essa conversa dele é um ponto crucial, pois é ali onde os Starks vão fazer a travessia e vão conseguir partir para as batalhas. Isso acontece também em Game of Thrones, só que o desfecho é um desfecho mais triste, né? Por conta de tudo que acontece com Robb Stark. Se você não assistiu Game of Thrones, pode ficar tranquilo, que eu não vou contar por aqui. E esse desfecho em House of the Dragon vai ser um desfecho mais prazeroso, porque os três vão contribuir com o Cregan, que vai fazer essa travessia e ir para a batalha. E continua a saga em Harrenhal. São ali 4 episódios seguidos do Daemon em Harrenhal e buscando a fortificar a sua reivindicação como um rei, buscando o Trono de Ferro, e que nesse episódio já começou a decair, a cair esse nível do que era antes nos episódios passados. Os episódios passados eram entendível todas essas questões do Daemon, porque mostrava essas visões, trabalhava esse lado mais sentimental do personagem, só que agora a série está utilizando de Harrenhal para ser uma muleta, para escorar esse enredo, para que ele seja estendido, já que o plano de House of the Dragon é fazer 4 temporadas, então esse lance do Daemon meio que segura ali um tempo de tela para que eles consigam trabalhar gradativamente algumas coisas que eles precisam trabalhar, deveriam trabalhar agora por conta do que foi estruturada a história, mas com essa escora eles jogam esses eventos mais para frente e vai estendendo muito mais esse contexto dentro de House of the Dragon. Primeiramente, é claro, tem que comentar sobre essa visão do Daemon com a mãe dele, a sua mãe Alyssa, a mulher de Baelon, e que é uma das grandes figuras da casa Targaryen. Eu, sinceramente, poderia listar algumas das possíveis explicações dessa cena aqui, de colocar sobre essa questão do amor materno, da mãe que ele nunca conheceu, só que, assim, é aquela cena que a gente olha e fala, foi colocada ali para criar um choque, para gerar burbúrio, parece que a galera chega e escreve assim, pô, essa daqui vai ser comentada lá no Twitter e vai dar um impulsionamento legal, hein? Porque poderiam desenvolver toda uma história ali, colocando, quem sabe, uma Aemma Arryn, que é a esposa do Viserys, uma versão mais jovem dela, mostrando o Daemon com ela, né? Porque o Daemon, ele tem essa pretensão ao trono, então ele com a Aemma seria como se ele tivesse uma visão de que, além de conquistar o trono, ele também tinha o desejo para ter parte da vida do Viserys, já que se ele fosse o rei, possivelmente a Aemma poderia ser a noiva dele, entre outros contextos,
só que a escolhida foi a Alyssa, o que gerou toda essa dúvida e esse ponto que eu trouxe aqui. E em Harrenhal mostra as dificuldades do Daemon de formar um exército, principalmente ali na condução de Riverlands, de juntar essas casas sobre a sua causa. E tem uma cena que é até interessante, que é quando o pessoal ali de Riverlands, os lords se reúnem e começam a falar que os Blackwood fizeram um ataque aos Brackens e foram extremamente violentos, né? Fizeram coisas absurdas e que por isso não iam apoiar o Daemon, por ele ser um cara extremo demais. Aí tem uma cena que mostra ele se escorando na ladeira e também já corta para a Rhaenyra escorada na ladeira lá em Pedra do Dragão, mostrando essa ligação dos dois, sabe? A Rhaenyra, ela tem essa dificuldade de conduzir um exército à batalha. E o Daemon tem essa dificuldade de ser mais complacente, como a Rhaenyra é, de ser mais pés no chão, de entender todo o contexto. Então a união dos dois, que é ali a fortificação, a principal força dos pretos. E os dois separados, que fazem com que o time ainda esteja um pouco perdido dentro dessa batalha. E se no início do episódio trabalhou ali com Corlys e a Rhaenyra tendo aquele lance sentimental sem muitos diálogos, logo após a série começa a trazer cenas, principalmente utilizando a Baela como esse laço, como esse ponto de união. Ela conversando com a Rhaenyra sobre a Rhaenys e todo o sentimento que ela tem pela avó dela, e também com o Corlys, que recebe o broche de mão do rei. A Baela em House of the Dragon é uma personagem muito mais interessante do que em Fogo e Sangue. Ela tem mais controle da situação, mostra que ela tem uma visão sobre todos os contextos e passa aquela impressão de que ela, junto do Jace, se tivessem um futuro ali como reis e rainhas, seria uma dupla e tanto, porque eles possuem o senso de justiça, de como agir, da forma de agir, e isso fica muito claro também na Baela, que existe nela o lado explosivo do Daemon, sim, mas também tem aquele lado mais tranquilizante que vem da lei, né? Essa junção de fogo e sangue, como ela mesma diz, que corre em suas veias, torna ela uma personagem gigantesca, principalmente dentro do contexto da série. E no final do episódio mostra que a Rhaenyra aceitou a sugestão da Mysaria, onde ela envia a Elinda, sua criada, para encontrar com a antiga criada do Aegon. Como vimos ali no episódio 2, se não me engano, mostra que essa antiga criada do Aegon tem todo esse envolvimento em tabernas, esse convívio com o povo no geral. Então essa mensagem que a Rhaenyra mandou a Elinda distribuir, com certeza vai ser propagada por essa jovem. E resta saber qual que é essa mensagem, sabe? Porque é preciso entender que Porto Real não recebia as informações com tanta clareza. Então é até possível que a morte do Jace não tenha sido propagada dentro da cidade. Alguns comerciantes mercantis, sim, que vão e que vai, recebem essas informações, só que tudo fica ali meio que no ar. Então se fortificarem essa ideia que os verdes, principalmente o Aemon, são os assassinos, os verdadeiros assassinos de parentes, porque mataram o Jace e a Rhaenys covardemente, possivelmente a mentalidade do povo em si começa a virar e entender que a Rhaenyra poderia ser a melhor opção, principalmente após termos a cena em que o Rughammer, sua família e os plebeus tentavam sair ali de Porto Real por conta da insatisfação de tudo que vem ocorrendo e também do possível ataque da Rhaenyra como retaliação ali na cidade. Outra grande possibilidade seja que a Rhaenyra envie um recado para o povo no sentido de que, olha, eu vou retaliar contra os verdes, não vou atingir o povo em si, não vou atingir a população das classes mais baixas, aqui da Baixada das Pulgas. A minha intriga é com essa outra parte da realeza. Então, quando eu chegar em Porto Real e traçar um plano de tomar a cidade, podem ficar tranquilos, me apoiem, que a história vai ser diferente quando eu chegar no Trono de Ferro. E essa é a principal possibilidade, tá? Porque o trailer do próximo episódio já mostra ali que já estão começando a traçar planos para chegarem, para conquistar Porto Real. Principalmente nesse momento em que a Veiga está com vestígios e cansada da última batalha de Pouso de Gralhas e que o Sunfyre está completamente danificado lá por conta de tudo que aconteceu com a asa quebrada, e a Dreamfire é a dragoa da Helena, que está em um momento meio de luta ainda e por conta de todas as situações, então dificilmente ela vai montar a sua dragão. Ou seja,
esse é o ponto de maior facilidade, teoricamente, dos pretos a atacarem Porto Real. E nisso vem a conversa do Jace com a Rhaenyra. Um primeiro ponto muito interessante é que o Jace meio que dá uma alfinetada na Rhaenyra porque ela tem como uma ídola, assim, a Visenya. E o Jace fala, olha, a Visenya ficou lá no passado, por duas questões. Para a Rhaenyra deixar essa ideia de que ela precisa ser uma guerreira, precisa usar uma espada, porque na época da Visenya eles estavam atuando como conquistadores, eles estavam chegando ali montados nos seus dragões e conquistando Westeros. E esse momento da Rhaenyra não é um momento dela conquistar e sair atacando todo mundo, e sim de ser diplomática, algo que eu já repeti várias vezes aqui nessa análise. E um outro ponto também, que a Visenya, ela deu um pouquinho de Alicent, assim, no passado, sabe? Porque ela, com a morte de um dos seus filhos, em vez de colocar o seu neto no trono, ela corre e pega outro filho seu, que é o Maegor o Cruel, e se você pesquisar a história dele, vai saber o porquê dele receber esse título de o Cruel, e corre e coloca ele no trono acima do seu neto, que seria o sucessor, seguindo essa linha de sucessão ali como herdeiro. Então ela tem um pouco uma história de um traço de usurpador ali, de ajudar o Maegor a usurpar esse trono. Lógico, são situações diferentes, tá? Antes que me critiquem aqui. Então o Jace não tem tanto esse apreço pela Visenya por conta dessa história e por esse entendimento de que a Rhaenyra tem que virar a página, que ela não é uma guerreira, mas que ela pode atuar sim, conduzindo os pretos a tomar as melhores decisões. E falando sobre essa questão de Porto Real que eu comentei, sobre esses possíveis boatos de incitar o povo a apoiar a Rhaenyra quando ela fazer um ataque à cidade, começa a desenvolver o plano do que é conhecido como semeadura, onde o Jace fala sobre essas outras pessoas que possuem o sangue valeriano para montar os dragões. E também quebra o grande paradigma que é criado dentro do universo de George Martin, né, propagado principalmente pelos valerianos, de que apenas pessoas de sangue valeriano poderiam domar e montar em dragões. Porém, uma personagem que possivelmente foi cortada da série, que é a Nithos em Fogo e Sangue, ela tinha características assim, físicas muito contrárias assim, dos valerianos, não tinha os cabelos brancos e tudo mais, e mesmo assim ela conseguiu domar um dragão, porque ela sempre foi ali um período grande alimentando um certo dragão chamado Roubo Ovelha e depois conseguiu fazer essa conexão. E muito era comentado e discutido dentro do fandom se realmente ou ela era uma pessoa de sangue valeriano, mesmo não tendo essas características, ou se ela conseguiu domar esse dragão apenas por uma força de uma magia ou de conquistá-lo mesmo com essas ovelhas e criando esse laço. E o George Martin, em seu último texto que ele postou no seu blog, ele também abriu um pouco dessa ideia de que talvez não sejam só os valerianos que têm essa força de domar, de criar essas conexões com os dragões. E o Jace dá a entender isso. E esse processo de semeadura é quando eles começam a reunir bastardos Targaryens, né, que tem essa linha ali de sangue valeriano, entre outras pessoas que também queriam tentar reivindicar o dragão, abrindo a possibilidade que eles reivindiquem esses dragões que estão ali em Pedra do Dragão, que possuem um ninho, né, por ser um território vulcânico. E ali tem simplesmente Vermithor e Asa Prata, dois grandes dragões que estão ali só atrás de tamanho da Veigar, mas compensam em velocidade, têm experiência e tudo mais, e que estão ali ao redor de Pedra do Dragão, e como o Jace fala, olha, nós temos os dragões, nós só não temos os montadores e precisamos solucionar isso. E isso que vai acontecer possivelmente no próximo episódio, e que é um grande avanço para os pretos. Depois que acontece a semeadura, eles conseguem mais montadores e que se tornam os seus aliados, aí sim a Rhaenyra consegue ter um avanço maior, porque a sua causa começa a ser mais atrativa pelo fator de ter uma quantidade de dragões numerosos, né, uma numerosa quantidade de dragões, e também por ter esse poderio, né, porque o George Martin mesmo comenta que ter dragões naquela época é como ter uma bomba atômica. Então é como se a Rhaenyra aumentasse o seu arsenal. Enfim, como eu disse, um episódio de construção, de desenvolvimento dessas histórias, um pouco parado, mas que ainda assim eu gostei muito. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por sua visualização. Tamo junto, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe seu like nesse vídeo e também me siga lá no meu Instagram, Dan Taberna, para que você acompanhe frequentemente os meus posts que eu faço por lá.
É isso, obrigado, tamo junto e fui!